pedido de Lima Ponciano, nós vamos fazer um bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Então vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Lembrando que eu uso, a minha xícara de medida tem o equivalente a 250 ml, tá? 1,5 xícaras de chá de açúcar. Meia xícara de chá de chocolate em pó. Aqui é chocolate em pó mesmo, tá? Não é achocolatado. 3 ovos inteiros. 1 xícara de chá de leite, que tem que esse leite precisa estar morno. 4 colheres de sopa de margarina. E 2 colheres de chá cheias de fermento químico em pó. Aqui é para o bolo. Agora, para cobertura, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado. Aqui tem 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui no Japão, o chocolate em pó que eu uso, ou é o da Morinaga, que está escrito Cocoa, é uma caixinha marrom, agora aqui no momento eu não tenho. Ou é esse daqui, Mama's Kitchen. Esse aqui vocês encontram na loja que vende produtos importados, tá bom? Em qualquer shopping, qualquer depato você acha esse chocolate. Tem a loja que vende produtos importados que você encontra esse chocolate aqui. E no Brasil, para quem não sabe, o chocolate em pó é aquele que tem os 2 padres, tá? Que para quem não sabe qual é. E aqui tem 1 colher de sopa de manteiga. E esses ingredientes aqui vocês encontram no site teleamigos.com. Então vamos ao preparo. E lembrando que a lista completa dos ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então aqui no liquidificador nós vamos começar colocando os ingredientes líquidos. Aqui o leite morno, tá? Você coloca o dedo, para saber se ele tá no ponto certo para você usar, você coloca o dedo. Se você suportar a temperatura dele, então quer dizer que ele tá morno. E ele não pode ser muito quente, tá? Porque se ele estiver muito quente, ele desanda a massa. Então é importante você colocar o seu dedo. Se você suportar ele assim por bastante tempo dentro do leite, quer dizer que tá no ponto bom para você fazer o bolo. Então nós vamos despejar aqui o leite, os ovos, a margarina, o açúcar, o chocolate em pó e vamos bater por aproximadamente 3 minutos até ficar uma mistura homogênea. Durante esse tempo você dá uma paradinha, tá? E você vem com uma espátula e raspa nas laterais para homogeneizar bem a mistura. Para desprender esse chocolate que fica aqui nas laterais. Então agora, depois que eu bati aqui por 3 minutos, eu vou acrescentar numa bacia a farinha de trigo. E agora a gente vai agregar essa mistura aqui manualmente, tá? Mas se você estiver fazendo essa receita no Brasil, a capacidade do seu copo do liquidificador deve ser maior. Esse daqui tem 1 litro só, então não vai caber essa farinha de trigo. O que você pode fazer? Você coloca os líquidos, bate por 3 minutos, e depois acrescenta a farinha de trigo e bate por mais uns 3 minutos, tá bom? Que vai dar o mesmo efeito. Como o meu liquidificador aqui, a capacidade dele é menor, então eu vou ter que agregar essa mistura na mão, mas não tem importância, tá? Então aqui eu coloquei a farinha de trigo, ainda o fermento vai ser por último. E vou colocando essa mistura aos poucos, tá? A massa do bolo, quanto mais você bate ela, mais ela vai incorporando ar. No caso aqui eu tô fazendo manualmente, se você quiser bater na batedeira também pode, tá? Mas o caso aqui, quanto mais você bate a massa do bolo, mais ar você incorpora na massa e mais fofinho ele fica. Fica com aquelas bolinhas de ar. Então o segredo é bater bem, homogeneizar bem a massa. Homogeneizou bem a massa. Ela fica assim líquida mesmo, tá? Não se assustem, porque esse bolo é aquele que fica de chocolate, assim, mais fofinho e meio úmidozinho, né? Então, o fermento, antes mesmo de você retirar da latinha, você deve dar uma misturadinha nele. E quando você for usar também, tá? E agora aqui eu vou agregar o fermento. O fermento não precisa bater muito, tá? A gente só dá uma mexida de leve para ele incorporar na massa. E se você bater muito, ele perde o efeito. Então, aqui tá bom. Agora aqui eu tenho uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. E uma forma grande, tá? É aproximadamente 32 por 25, tá? E vou adicionar minha massa. O ponto dela assim mesmo, tá? Mais líquida, não se assuste.
E agora eu vou dar umas batidinhas assim na forma, para poder retirar o excesso do ar, para nivelar o bolo ele crescer por igual, tá? E eu vou levar agora em forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até que com você fazer o teste do palito, você espeta o palitinho, ele sair seco, já tá bom. Passaram-se 40 minutos que o bolo ficou no forno, então ele ficou assim. Vou fazer o teste do palito bem no centro, tá? É a última parte do bolo de açaí no centro. Você faz o teste, ele saiu seco, já tá bom. Então agora nós vamos fazer a cobertura. Enquanto esse bolo vai aguardando aqui, vai dando uma esfriada, tá? Então agora aqui numa panela, eu vou colocar o leite condensado, a margarina, uma colher de sopa e o chocolate em pó. Vou dar uma misturada antes de ligar o fogo primeiro, para homogeneizar até o chocolate misturar bem com o leite condensado, tá? A gente mistura com ele frio primeiro, para não correr o risco de empedrar, tá? Porque se ele tiver com o fogo ligado, conforme ele for adquirindo a consistência, se não der tempo de você misturar o chocolate tudo no leite condensado, ele vai acabar empedrando. Ele vai adquirir a consistência antes de você conseguir misturar, incorporar o chocolate no leite condensado. Então a gente mistura com ele frio primeiro, tá? Então feito isso, agora a gente vai ligar em fogo baixo, tá? Pra não queimar. E vamos misturando até ele vai adquirir a consistência de um brigadeiro mole, tá? Até ele ferver praticamente, ele não pode endurecer muito. Eu quero a consistência cremosa, eu não quero aquela consistência de brigadeiro para enrolar. Vai sempre mexendo, tá? Sempre mexendo para não queimar nas laterais e no centro. Então aqui passaram-se 3 minutos que ele não vai ferver como uma calda, mas assim, você vê que ele já tá bem quente. 3 minutos aqui mexendo já é o suficiente, tá? Porque eu não quero que ele fique um brigadeiro, eu quero que ele fique assim, bem mole, uma calda mole, tá? É assim que ele vai ficar, 3 minutos mexendo aqui, no fogo baixo, sem desprender do fundo da panela. E aqui já tá bom, já tá o ponto da minha calda, tá? É bem facinho. E agora nós vamos despejar ela no bolo. Então agora aqui, no caso, eu vou querer que a cobertura penetre no bolo. Então eu vou fazer uns furinhos com um garfo em todo o bolo. Se você não gosta, se você quer só que a cobertura fique por cima, então não precisa, tá? E quanto mais você furar, mais a cobertura vai entrar no bolo. Então, agora aqui eu vou despejar a cobertura. No caso, eu gosto de bastante cobertura, então eu fiz bastante mesmo. Se você prefere um bolo com menos, você faz essa quantidade da cobertura pela metade. E essa cobertura, quando ela for esfriar, ela vai dar mais uma engrossada, tá? Então, por isso que não pode... Tenta não deixar ela muito tempo ali engrossando no fogo. 3 minutos já foi o suficiente, tá? A não ser que você queira aquela cobertura tipo um brigadeiro mesmo por cima do bolo. Quanto mais tempo você deixar ela ali apurando, mais grossa ela fica. Eu acho que assim já tá o suficiente. E agora eu vou jogar o chocolate granulado por cima. Agora eu vou esperar esse bolo esfriar por uns 30 minutos aproximadamente antes de servir. Porque se cortar ele assim muito quente, ele vai quebrar. Então a gente tem que deixar ele esfriando um pouquinho, tá? Então passaram-se 30 minutos que o bolo esfriou e agora eu vou cortar para mostrar para vocês como que ele ficou. Aí a consistência dele é assim. Ele fica bem fofinho. Ele não é aquele bolo de chocolate que fica seco, ele fica meio umidozinho, bem fofinho, tá vendo? A maciez dele. Bem molinho aqui no meio. E aqui por cima a cobertura de chocolate que ela ficou mais consistente, porém não ficou dura que nem um brigadeiro. Mas a dica que eu quero deixar é que se você gosta de uma cobertura menos densa, mais molinha, você pega a lata de leite condensado, usa como medida meia lata de leite, leite de vaca, e deixa ali no fogo apurando até ela adquirir a consistência, ela ficar grossa
a ponto da calda que você deseja, assim. Se você quiser mais grossinha, você deixa por ano mais tempo. Se você quiser menos grossa, você deixa por menos tempo. Aí você espalha pelo bolo e aguarda até ele esfriar também. E é isso. Espero que Lima Ponciano tenha gostado dessa receita. E todos aqueles que assistiram, muito obrigada e tchau!